Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa celebração. Essa celebração será celebrada em ação de graças pela recuperação de Maria Neves dos Santos, Raimundo dos Santos, pela conversão da família de Dona Quininha, pela saúde de Eunina Pereira Araújo e pelas almas do purgatório. 30ª semana do tempo comum. Exulte o coração que busque a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder, buscai constantemente a sua face. Reunidos aqui, só para louvar o Senhor, novamente aqui, em união, algo acontecer, algo bom Deus tem para nós, reunidos aqui, só para louvar o Senhor, reunidos aqui, só para louvar o Senhor, novamente aqui, em união, algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós. Reunidos aqui, só para louvar o Senhor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nessa noite de louvor e adoração a Jesus Eucarístico, convido a vocês a colocarem sobre o altar do Senhor as suas súplicas, os motivos pelos quais vocês vieram rezar, os motivos pelos quais nos reunimos hoje para rezarmos, né? Colocamos também de modo especial toda a igreja e o nosso pároco, Padre Wagner. Que Deus estabeleça a saúde dele, dê a ele sabedoria e fé, para que continue firme e forte na sua missão. E também entregamos todas as famílias da nossa paróquia, né, aos cuidados de Jesus Eucarístico, para que nada de ruim nos aconteça, que o Espírito Santo possa nos defender de todos os perigos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, como nós sabemos que somos necessitados da misericórdia de Deus, que pecamos, que caímos em todos os instantes da nossa vida, convido a todos a baixarem a sua cabeça e, nesse momento, reconhecermos que somos pecadores e necessitados da misericórdia de Deus. Pedimos perdão a Deus cantando o nosso ato penitencial, para assim celebrarmos melhor a palavra do Senhor. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, 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 piedade de nós, piedade.
piedade de nós. Piedade, 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 piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, 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 piedade de nós, Senhor, piedade, 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 piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Então, nesse momento em que já sabemos que fomos perdoados, né, uma vez que reconhecemos que somos pecadores, lembre agora, traz à sua mente, meu irmão, um motivo de agradecer a Deus. O que aconteceu de bom na sua vida, né, durante essa semana, que você quer trazer como agradecimento e colocar sobre o altar do Senhor? Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e para merecermos alcançar o que prometeis, fazei-nos amar o que ordenais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Então, nesse momento, com o nosso coração aberto e os nossos ouvidos, ouçamos o que Deus quer nos falar na leitura de hoje. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus, que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos daria tudo junto com ele? Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus, que os declara justos? Quem condenará? Jesus Cristo que morreu, mas ainda que ressuscitou e está à direita de Deus, intercedendo por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Pois é assim que está escrito: por tua causa somos entregues à morte o dia todo. Fomos tidos
como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Tenho a certeza que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem as forças cósmicas, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus por nós, manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salvai-me, Senhor, segundo a vossa bondade. Salvai-me, Senhor, segundo a vossa bondade. Agi a meu favor, ó Senhor Deus, por amor do vosso nome, libertai-me, pois vossa lealdade é benfazeja. Necessitado e infeliz, eis o que sou. Dentro de mim, meu coração está ferido. Dentro de mim, meu coração está ferido. Salvai-me, Senhor, segundo a vossa bondade. Senhor meu Deus, vinde ajudar-me, salvar-me, segundo o vosso amor e compaixão, para que nisso reconheçam vossa mão e saibam que sois vós que o fizestes. Salvai-me, Senhor, segundo a vossa bondade. Celebrarei o meu Senhor em alta voz, em meio à multidão hei de louvá-lo, pois ele defende o indigente e o salvam daqueles que condenam. Salvai-me, Senhor, segundo a vossa bondade. Salvai-me, Senhor, segundo a vossa bondade. Aleluia.
Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquela hora, alguns fariseus aproximaram-se e disse a Jesus: Tu deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus disse: Ide dizer a essa raposa: Eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintainhos debaixo das asas, mas tu não quisestes. Eis que a vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo, não me vereis mais, até que chegue o tempo em que vós mesmos direis: Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e renovai. A luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Meus irmãos em Cristo Jesus, hoje, tivemos a questão de leituras fortes, não só hoje, como durante toda a semana. E no domingo, a liturgia vinha nos falar a respeito da humildade que nós devemos ter quando nos colocarmos em oração. Que nós não sejamos como aquele fariseu, que falamos tudo o que nós fazemos, devolvemos o dízimo, viemos à Santa Missa, podemos nos confessar, podemos comungar, não somos como aquele pecador. Quando foi na segunda-feira, Jesus nos falou a respeito de buscarmos a Eucaristia, para nós termos força e abandonarmos a hipocrisia. Jesus chama os fariseus de hipócrita, com toda a coragem. E na segunda-feira ele nos pediu que nós sejamos fortes nas orações, que sejamos persistentes na oração, para não cairmos na hipocrisia, não sermos mais um fariseu. Na terça-feira, Jesus deixa bem claro que nós já não somos escravos, nós não somos estrangeiros, mas nós somos
cidadãos dos santos. Nós somos filhos de Deus. Deus nos escolheu. Então, se nós somos filhos de Deus, nós temos que fazer como Ele nos ensina, né? Abandonarmos a hipocrisia, a falsidade, lutarmos para continuarmos em oração. E se nós somos famílias de Deus, nós temos que nos recolher, nós temos que tirar tempo para rezarmos, nós temos que tirar tempo para falar com Deus de peito aberto, sem aplausos, sem pessoas para ver, ouvir o que nós estamos falando, mas para termos um jogo limpo com Deus, para falarmos as nossas fraquezas, as nossas misérias, as nossas dores, e também agradecer por tudo, porque Ele nos amparou em todos esses momentos, né? Porque Jesus, todas as vezes que Ele tinha que tomar uma decisão séria, complexa, como foi durante toda a vida dele, pregando, anunciando o Evangelho, Ele subia, Ele se isolava da multidão para falar com Deus Pai, para ouvir o que Deus tinha para falar para Ele. Na quarta-feira, Deus nos fala que nós não sabemos pedir, nós não sabemos rezar, mas mesmo assim, Ele sendo o nosso Pai, e que é puro amor e misericórdia, Ele nos envia o Espírito Santo, e esse Espírito Santo intercede por nós, ou seja, leva aquilo que nós necessitamos e entrega ao coração de Deus. E aí, quando ontem, né, ele fala a respeito de que nós, hoje, né, na quinta-feira, ele fala para nós, dando continuidade no que foi falado ontem, que nós tomamos cuidado, que nós zelemos pelo que nós rezamos, pelo tempo que nós tiramos para Deus. Porque talvez, quando nós abrirmos os olhos e os ouvidos, talvez já seja tarde. O mundo recusa Deus, o mundo não quer Deus. E quando Jesus morreu naquela cruz, foi por cada um de nós, foi para não perder nenhum de nós. Mas, hoje, olha só, dia de grupo de oração, dia de celebração da palavra. Olha para os bancos. Cadê os todos pelos quais Jesus morreu? Não foi só por nós que estamos aqui, que somos pecadores e que estamos aqui. Foi por todos que Jesus morreu, né? Então, quando ele fala para nós tomarmos cuidado, porque se o dono da casa fechar a porta, não adianta chorarmos mais, não adianta bater. É agora que nós temos que rezar, é agora que nós temos que suplicar a misericórdia de Deus. Não adianta, depois que morrermos, ficar igual aquele rico, né? Pedindo para que os apóstolos, para que os discípulos viessem avisar a família dele pelo que ele estava padecendo no inferno. Que mandasse Lázaro molhar a sua boca, né? Porque lá não estava bom. Esse ranger de dente que Jesus nos alerta aqui, meus irmãos, é justamente o que aconteceu com aquele homem, que viveu tudo da carne, tudo, né? Viveu muito bem a sua riqueza. E foi como aquele fariseu, que esperava unicamente que Deus estivesse na porta do céu, para abrir a porta para ele entrar, porque se ele jejuava, se ele era dizimista, se ele devolvia o dízimo dele, se ele podia comungar, se ele pregava, né, em pé na sinagoga, nem se sentava, porque não era igual aos demais homens, então era obrigação de Deus só abrir a porta, porque o céu era merecimento dele. Então, que nós tomamos cuidado com tudo isso, e que nós não sejamos orgulhosos, não sejamos soberbos. Nós não merecemos nada, nada. Jesus
Fez tudo isso por obediência a Deus, por obediência ao cumprimento da sua missão. E é isso que as leituras dessa semana nos convidam, a prestarmos bastante atenção e não desistirmos da oração. Sermos perseverantes, seja como for, seja o que for que você estiver vivendo. Não desista da oração. Deus escuta as nossas súplicas, né? Não quando queremos, não quando ditamos, mas quando Ele entender que nós já estamos prontos para receber a graça. Como fala aqui na primeira leitura, né? São Paulo fala aos romanos: irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos daria tudo junto com ele? Olha só que bonito, né? Esta autenticidade de São Paulo, essa convicção, que Jesus pede para que nós tenhamos essa convicção, de que Deus nunca vai virar as costas para nós, que Deus nunca vai deixar de nos ouvir. São Paulo deixa bem claro, se Ele entregou o seu Filho único para ser humilhado, para ser morto da forma que foi morto por amor a nós, por que que Deus vai nos virar as costas se nós somos seus filhos, se nós somos os escolhidos? E depois vem aqui falar, né? Muitas das vezes, nós temos a mania de acharmos desculpas para não vir ao encontro de Deus. E olha quão forte essa leitura, novamente vem aqui falar para nós, no versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulações? Angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? Pois é assim que está escrito: por tua causa somos entregues à morte o dia todo. Fomos tidos como ovelhas destinados ao matadouro. Mas em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Deus deu Jesus, o seu Filho único, para que nós deixássemos de ser ovelhas desgarradas, que fôssemos escravos, que fôssemos estrangeiros sem pátria. Mas que, diante de tudo isso, Deus não falou que nós teríamos sombra e água fresca. Jesus não teve. Deus foi provado. E em nenhum momento Ele deixou de cumprir o que Ele tinha que cumprir para terminar a sua missão. E as leituras de hoje nos convidam a isso, a sermos como São Paulo, a seguirmos o exemplo de Jesus, não desistirmos diante das tribulações, não desistirmos diante das provações, das perseguições. Jesus não desistiu. Ele foi provado o tempo inteiro, foi ameaçado de morte, como fala aqui, né, no Evangelho. Os fariseus, eles não eram amigos de Jesus. O porquê ele veio avisar Jesus que Herodes queria matá-lo naquele momento, nós não sabemos. Mas por amor a Jesus, por fidelidade, não era. Contudo, nós podemos deduzir que Jesus incomodava. Porque Jesus pregava a verdade. Jesus pregava o que Deus Pai mandou que ele pregasse. Enquanto os fariseus usavam de hipocrisia. Queria ser melhor que os outros, eram soberbos, eram falsos, queriam aparecer nas sinagogas, tantos que nem se sentavam. Eram bem vestidos e queriam todo luxo e todos os aplausos. Diante dessa realidade, meus irmãos, será se nós não somos assim algumas vezes? Será se o nosso coração não fica triste quando nós fazemos alguma coisa pela igreja e que nós achamos que não fomos agradecidos o suficiente? Será se nós não ficamos assim quando uma pastoral desenvolve um trabalho mais bem desenvolvido do que nós? E que nós não temos coragem de elogiar o trabalho de evangelização daquela pastoral e começamos a caçar defeitos? Será se nós não somos fariseus?
É o questionamento que a leitura pede para que nós pensamos, né? Muitas das vezes, como fala lá, de novo, né? Lá quando começou a semana, no domingo. Aquele pecador, ele era um cobrador de impostos. Ele não tinha coragem de olhar para Deus, porque sabia que os seus pecados eram grandiosos. Enquanto o outro estufava o peito para falar que podia, que vinha em todas as santas missas, que fazia isso e fazia aquilo outro. Muitas das vezes, nós não viemos na igreja também por Jesus Cristo. Nós viemos por inúmeros outros motivos, mas não para falar ou para ouvir o que Deus tem para nos falar. E aí ele fala, né, para nós aqui, deixando bem claro para nós que nós tenhamos a certeza de que a morte de Jesus não foi em vão. Foi por amor de Deus Pai, que enviou o seu Filho único para nos dar a graça, a possibilidade da salvação. E depois vem aqui o Evangelho, quando os fariseus, alguns fariseus, se aproximaram de Jesus e falaram que Jesus deveria ir embora, porque Herodes, que era o poderoso da época, estava ameaçando de matar Jesus, e que ele não deveria ficar ali. Nessa hora, se Jesus se incomodasse, ou se Jesus fosse como nós, ele teria se escondido, ele teria entregue os pontos. Afinal de contas, uma ameaça de morte não é qualquer coisa. E ele era o dono daquele lugar. Herodes era o todo-poderoso daquele lugar. Será se alguém chegasse aqui, alguém que tivesse mais status, mais poder do que nós, chegasse aqui e falasse para nós: se vocês não forem embora agora, fechasse a igreja e ir embora agora, todos vocês vão morrer. Quem ficaria aqui? Tendo essas duas portas abertas, Jesus nos ensina que ele não fugiu da sua missão. Teve problemas, teve perseguição, teve ameaça de morte, teve calúnia, teve a morte de cruz, teve acusações, as piores. Aquela cruz era para Barrabás, o verdadeiro bandido. E Jesus acolheu, por obediência, por amor, né, a Deus Pai. Ele tinha uma missão a ser cumprida, assim como cada um de nós. Então, que nós não fugimos, meus irmãos, da nossa missão de evangelizar, de sermos continuadores de Jesus no anúncio do Evangelho. E aqui, olha que forte o que Jesus diz aqui, no versículo 34. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintainhos debaixo das asas, mas tu não quisestes. Isso Jesus está falando para nós, meus irmãos. Jesus já sabia que iria morrer. E queria morrer em Jerusalém, né? E ele não desistiu, continuou caminhando, continuou evangelizando e sabia que iria morrer e que seria morte de cruz. E a cruz de Jesus foi para cada um de nós, justamente para que nós nos sentíssemos, todos os filhos de Deus, se sentissem esses pintainhos que ele fala aqui. Foi para reunir todos embaixo das suas asas, para que todos nós tivéssemos a possibilidade da salvação, porque o nosso lugar é o céu. Deus não quer perder nenhum de nós, mas o que Jerusalém fez? Matou Jesus, apedrejou e expulsava. E nós? Será se nós não fazemos a mesma coisa? Será se Jesus hoje não está falando, né, Buritinópolis, Buritinópolis? Cuidado. Eu estou dando para vocês mais uma oportunidade. Está vindo aí mais um grupo de oração, mais uma celebração da palavra.
vem a questão, né, das santas missas, vem os retiros, vem o cerco de Jericó. E vocês? O que tu queres, Buritinópolis? Quando eu fechar a porta, não adianta mais chorar, porque o tempo da graça já foi gasto, já passou. Então, meus irmãos, que nós tenhamos essa convicção hoje. Não basta nós simplesmente debulharmos o rosário. Não basta nós não perdermos nenhuma santa missa. Não basta nós simplesmente virmos comungar. Se não tiver um conjunto, oração, perseverança, obediência para gerar a fé, a nossa conversão não chega. Jesus morreu para que todos nós buscássemos a conversão, para que todos nós nos aproximássemos dele. E durante gerações e mais gerações, isso não aconteceu. E com a nossa não está sendo diferente. Olha a quantidade de pessoas que espera uma única oportunidade de um deslize de um padre, de um deslize de um escândalo na igreja, para se tornar Herodes. Para querer condenar a igreja de ponta a ponta, como se a igreja nunca tivesse acertado em nada. Quem somos nós, meus irmãos? Herodes, fariseus ou cristãos? Essas leituras dessa semana nos puxa para essa reflexão. Que tipo de cristão eu sou? Herodes? Fariseu? Ou um filho de Deus batizado, lutando, caindo, levantando, pecando, pedindo a misericórdia de Deus, para não desistir, para não parar de rezar, para não parar de crer nos ensinamentos de Jesus Cristo e da Santa Igreja Católica. Em qual lugar nós estamos? Em qual dos bancos nós estamos sentados? É isso que essa semana nos puxou para prestarmos atenção, que nós saímos daqui com esse questionamento. Quem sou eu? Herodes, o fariseu, o pecador que reconhece Jesus, tende piedade de mim, porque sou pecadora. Não tira os olhos de mim, Jesus, não tira os olhos da minha família, porque eu sou pecadora. E só concluindo, fechando aqui a minha fala, conversando com uma irmã de igreja, ela falava, né, do nada, a gente conversando, aleatório, ela falando a respeito disso, né, de que as nossas orações muitas vezes demora a atingir o coração de Deus, porque muitas das vezes nós grudamos no rosário. Nós grudamos unicamente, né, achando que confessando e vindo para todas as missas dominicais, não estamos em pecados mortais, e tá bom, Deus vai agir. Agora é o feito de Deus, que a minha parte eu já fiz. Mas, cadê a obediência? Será se nós paramos para ouvir o que Deus nos fala? Jesus nos ensinou. Nós falamos com Ele. Mas paramos para ouvi-lo? Obedecemos o que Ele nos fala? Por quê? Por que a Santa Missa, só colocando essa interrogação, por que a Santa Missa, todas as Santas Missas, inicia com cada um de nós traçando em nós o sinal da cruz? E logo em seguida nos convidando para o ato penitencial. Para nos colocar no nosso devido lugar. Deus é Deus e nós somos seus filhos, os filhos da misericórdia,
que, se nós não abrirmos os olhos, podemos perder a graça, podemos perder o nosso lugar, que é o céu. Deus veio para todos nós, contudo, cabe a nós fazermos a nossa parte, porque Deus nunca deixa de fazer a dele, ele sempre é fiel. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Que a Virgem Mãe de Deus não nos deixe perder a perseverança e a persistência na oração. Elevemos a Deus, rico em misericórdia, as nossas preces. Por vossa bondade, ouvi-nos, Senhor. Para que os profetas e profetisas de hoje, os missionários e missionárias, tenham alegria no seu apostolado, rezemos. Por vossa bondade, ouvi-nos, Senhor. Para que haja em nossa sociedade líderes verdadeiramente comprometidos com o bem do povo, rezemos. Por vossa bondade, ouvi-nos, Senhor. Para que sejamos peregrinos de esperança e nada nos afaste do projeto de Jesus, rezemos. Por vossa bondade, ouvi-nos, Senhor. Oração do Jubileu 2025. Pai que estás nos céus, a fé que nos destes no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama de caridade derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo, desperta em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que fermentem da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reavive em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, na pessoa do teu Filho Jesus Cristo e nosso Senhor. Amém. Com amor e confiança, façamos o nosso ofertório, ofertando a Deus a sua gratidão, a sua vida e o que você trouxe materialmente no dia de hoje. Pão e vinho te apresentamos neste altar, como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos neste altar, como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. É o
transformar. Não há limites para o amor. Vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu esse milagre de amor. Neste momento, nos coloquemos de joelhos, quem puder, e olhe para o altar. Olhe para o altar e reconheça a grandeza de Jesus na Eucaristia. O centro da nossa vida, a razão da nossa existência, a razão da nossa fé, a razão da nossa possibilidade de salvação. O maior exemplo de amor que Deus Pai poderia nos dar. O seu Filho na Eucaristia. Eu estarei convosco todos os dias até o fim. Então, com muita alegria, com muita gratidão, rezemos juntos, meus irmãos, louvando e agradecendo a Deus por tamanha expressão de amor na Eucaristia. Abra o seu coração e peça para Deus, que todos nós, peçamos para Deus a graça ao comungarmos hoje, a graça de amá-lo cada dia mais na Eucaristia, de acreditarmos, de crermos que esta é a maior prova de amor que já tivemos e que iremos ter em toda a nossa vida. Graças e louvores sejam dados a cada instante e momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a cada instante e momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a cada instante e momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, e peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, e peço-vos perdão por aqueles que não creiam, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. E peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Com amor e confiança, rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A paz do Senhor esteja sempre conosco. O amor de Cristo nos uniu. Rezemos. Senhor Todo-Poderoso, criastes todas as coisas e nos destes alimentos que nos sustentam. Concedei-nos crescer na vida espiritual, pelo pão da vida que vamos receber, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Eis aqui a fonte do viver, o pão e o vinho no altar, sustenta a humanidade. E em procissão vou receber o Cristo vivo a se doar para a eternidade. Todos têm o seu lugar nesta mesa singular de fraternidade. Eis a tua vitória, vai além da história, amor tão grande assim. Eis o meu corpo partido por ti, faze isso em memória de mim. Eis o meu sangue derramado na cruz, venham todos a mim, eu sou Jesus. Eis aqui a fonte do viver, o pão e o vinho no altar, sustenta a humanidade. E em procissão vou receber o Cristo vivo a se doar para a eternidade. Todos têm o seu lugar nessa mesa singular de fraternidade, vida. Eis a tua vitória, vai além da história, amor tão grande assim. Eis o meu corpo partido por ti, faze isso em memória de mim. Eis o meu sangue
eu sou Jesus. Eis aqui a fonte do viver. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouve-me. Dentro de vossas chagas escondei-me. Não permitais que me separe de vós. Do espírito maligno defendei-me. Na hora da morte chamai-me. E mandai-me ir para vós, para que com vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Rezemos. Senhor, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão. Concedei-nos a graça de venerar de tal modo os sagrados mistérios do vosso corpo e sangue, que possamos experimentar sempre em nós o fruto de vossa redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo. Então, vamos pedir a bênção, né? E logo após a bênção tem o grupo de oração. Todos nós somos convidados a permanecermos. Por intercessão de São Francisco Xavier, o nosso padroeiro, da Virgem Mãe de Deus, Nossa Senhora Aparecida, pedimos a bênção a Deus Pai Todo-Poderoso, que desça sobre nós e conosco permaneça para a vida eterna. Amém. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Ana, só lembrando que amanhã a celebração é às 19 horas. A celebração amanhã às 19 horas. Graças e louvores sejam dadas a todo momento. Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dadas a todo momento. Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dadas a todo momento. Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Meu Deus, eu creio, Adoro, espero e amo-vos, e peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos ama. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, e peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos ama. Meu Deus, eu creio, adoro, Espero e amo-vos, e peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos ama. glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Para iniciarmos a nossa adoração,
Amanhã a celebração será às 19 horas e logo em seguida teremos a Via Sacra. Todos estão convidados a participar. Amém. O Senhor hoje falou tanto de amor para nós. A liturgia desses dias, o Senhor tem falado tanto de amor para nós, o quanto Ele nos ama. E Ele te chama, meu irmão, a ficar esses últimos instantes com Ele, para amá-lo também, para experimentar cada vez mais desse amor. Por isso, Jesus, nós iniciamos o nosso grupo de oração, através dessa canção, declarando também o nosso amor para o Senhor. Pois só por Ti, Jesus, nós queremos nos consumir do Teu amor, Jesus. Por isso, aproveite esse momento para amar o Senhor, para ficar um pouco com Ele. E declare o seu amor para o Senhor através dessa canção.